Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo. Queridos, chama Critérios Não Compreendidos. E a matéria é relacionamento maduro de discipulado. E nós precisamos ser discípulos maduros. A gente sabe que não se atinge a maturidade do dia para a noite. E eu posso falar a verdade que a maturidade ela não chega também com parte teórica. Teórica é boa, mas precisa acontecer, é necessário acontecer alguns contratempos num discipulado para se vivenciar situações até mesmo tensas, para a gente adquirir essa maturidade. Não tem maturidade sem tempestade, não tem maturidade sem vivenciar situações críticas. E para mim, uma das coisas que mais me preocupa na questão da maturidade de um discípulo é no tocante à alma de um discípulo. E a nossa alma, eu falo uma frase que, se você for pensar, às vezes, ela não é muito boa, mas ela é uma verdade. A alma da gente é um pouco problemática. Quando o salmista disse que a alma dele tem sede por Deus, ele estava num ponto muito bom. Porque quando a nossa alma tem sede, é bom, porque o Espírito já ajuda, porque tem o Espírito Santo. Quando a nossa alma está problemática, ela atrapalha o agir do Espírito Santo. E quando se fala em relacionamento entre discípulo e discipulador, a gente vai viver, e vocês vão viver também, situações críticas. E hoje eu quero falar de alguns assuntos, quero colocar vocês em algumas situações, que se vocês estivessem vivendo elas, como que seria com vocês? É muito importante vocês analisarem de acordo com o emocional de vocês. Eu me avalio dentro dessa circunstância aqui, se Jesus fosse o meu discipulador e acontecesse essas coisas que eu vou falar comigo, e o meu temperamento é um temperamento sanguíneo, e quem tem um temperamento sanguíneo sabe do que eu estou falando, então serve para a gente poder entender. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: se vocês tivessem a oportunidade de ser um dos 12 discípulos de Jesus, que andaram perto, vocês seriam daqueles discípulos mais chegados? Não estou dizendo que seria talvez o mais chegado, mas você se despertaria a ser um dos mais chegados? Quem aqui entende que, se você estivesse naquela época, você ia andar coladinho com Jesus mesmo aqui? Levanta a mão. Tem alguém que teria esse desafio aqui? Você conseguiria? Você também? Você também ia querer grudar nele? Pois é. E todo relacionamento, quando se anda junto com uma pessoa, o que acontece? Cria uma expectativa, ainda mais quando é num grupo. Você tem lá 12. Então, imagina Jesus dando uma tarefa. E tem tarefas que precisam de 12 pessoas, mas tem tarefa que precisa de 1, 2, 3 pessoas. Aí Jesus vai lá e nomeia 3 pessoas. Como é que a maioria vai se sentir? Como é que os demais vão ficar? A, não me chamou? Ou B, você entende que um discipulador, ao dar a oportunidade, deveria dar a mesma oportunidade de igual modo para todos crescer. Se eu estivesse com Jesus, vivendo naquela época, eu iria gostar de ter oportunidades para eu poder crescer, para eu poder ter experiências novas. Agora vamos pensar aqui, vamos pensar lá. O primeiro texto da Bíblia que nós vamos abrir, que fala na apostila, é Mateus 21, do 1 e 2. Pode abrir aí.
Mateus 21, 1 e 2. Quem pode ler para mim? Espera aí, deixa eu te dar o microfone. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, e aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e fazei-mos. Jesus aqui pede para 2 discípulos buscarem um jumento. Uma tarefa, nós já aprendemos a respeito de tarefa, uma tarefa braçal. Se você estivesse com Jesus, você talvez iria ficar feliz se Jesus te comissionasse a dar uma função espiritual, mas Jesus manda buscar jumentinho. Vamos pensar o seguinte, vocês sabem daquela passagem da Bíblia que Jesus chamou 3 discípulos para orar? Tinha 12, um foi trair, que é Judas, sobrou 11. Os 11 foram com Jesus até o Getsêmane. Chegando no Getsêmane, Jesus pega 8 discípulos e coloca aqui. E 3 discípulos, ele anda alguns passos. Chega aqui e diz: eu quero que vocês estejam intercedendo pela minha vida. Em qual grupo você gostaria de estar? No grupo dos 3 ou no grupo dos 8? Qual que você queria estar? Todo mundo nos 3? Você queria ficar no dos 8 por quê? Você sabe da história? Então você não... Tá, obrigado. Então, se você queria estar no dos 8, então você nem queria estar tão perto assim dele durante a caminhada dele. Que iam dormir? Tá. Sim. Mesmo assim, eu ia querer estar no meio dos 3. Hã? Mesmo dormindo. Tô falando eu. Tem um negócio comigo que eu prefiro tentar e errar na tentativa do que não tentar. Mas a questão é, e se você que falou que queria estar no time dos 3, nessa comissão especial de intercessão por Jesus, conhecendo o teu temperamento, a Marlene conhecendo dela, vocês aí, se vocês ficassem no time dos 8 aqui sentados sem fazer nada, vocês por certo iriam ficar pensando assim: por que nós não fomos chamados para ir juntos? Vocês iriam pensar isso? Agora, entrando na questão da matéria, por que Jesus chamou aqueles 3, Pedro, Tiago e João? Por que os 3? Quero que vocês falem. Não sei se é porque eles eram fracos, mas Jesus sabia tudo. Sabia que ele ia dormir. Tinha uma lição ali. E eu vou falar daqui a pouco qual é a lição. Mas, assim, o que você pensaria se você estivesse no time dos 8? E ele não chamou você? Você se sentiria excluído conhecendo você? O que eu fiz? O que vocês pensariam, Francisco, Sônia, André? Era o que eu ia pensar. A maioria das situações eram os 3 discípulos que Jesus chamava: Pedro, Tiago e João. Agora, se esse líder aqui, chamado Jesus, é o mais inteligente de toda a história, eu quero que vocês tentem imaginar o porquê que esse homem tão inteligente não deu tais oportunidades para os outros 8. Mas ele não queria ver os 8 crescendo?
Você ia gostar de não estar no meio dos 8? E um líder como Jesus não poderia ficar preocupado com a estrutura emocional dos 8? Porque vamos pensar num líder. Você tem 4 discípulos no dia de amanhã. Você daria a oportunidade para os seus discípulos? Uma vez você daria a oportunidade para um, passasse um tempo você daria oportunidade para outro, passasse outro tempo você daria oportunidade para outro, e depois o tempo para outra, para dar a oportunidade de todas crescerem, e até para não gerar ciúmes, até para não gerar problemas ministeriais. Você faria isso? E por que Jesus não fez? Maria, Cláudia, Karen, Elcio, Stella. Que critério que Jesus teve? Vocês concordam com o meu raciocínio de que eu tenho aqui 8 pessoas que estão correndo um perigo de ficarem melindradas, de se sentirem excluídas? Isso, para quem é líder de alguma coisa, que coordena pessoas, um líder sabe muito bem que quando ele designa pessoas para fazer algumas funções mais e outras menos, as que fazem menos vão se sentir o quê? Inferiores, vão se sentir. E esse líder chamado Jesus fez isso, bate pronto. Vou voltar no primeiro texto, que é o do jumentinho. Não falo o nome dos 2 discípulos que buscaram o jumentinho, mas eu quero trazer uma imaginação para vocês. E se dos jumentinhos ele falasse para 2 dos 8, ou seja, o time que menos aparece, e se ele falasse assim, ó, você e você vai buscar o jumentinho, esses 2 que vão buscar o jumentinho, vocês acham que eles iriam pensar assim, para buscar jumento nós serve, para chamar para outras coisas a gente não serve? Você acha que poderia ter isso ou não? Sim ou não? Então eu quero que vocês tentem imaginar, eu quero que vocês pensem o que leva Jesus a sempre. Outra situação. Mateus capítulo 17 fala da transfiguração. Que quando Jesus pegou Pedro, quem mais? Tiago e João, leva-os para um determinado lugar. Ali eles têm uma visão ali, tem a experiência do Moisés e do Elias. Você já leu essa passagem, amém? Quem é que teve essa experiência sobrenatural? Os mesmos. E o time dos 8? Se você tivesse no time dos 8, você talvez, com o teu temperamento, você iria pensar o quê? Já que é só os 3, para que nós estamos no meio desse time? Vou parar de ir no discipulado, eu não tenho importância para nada. Concorda que esse é um raciocínio? Sim ou não? Ok. Alguém quer citar alguma coisa? Algum comentário? Porque eu acho que Jesus nesse momento queria mostrar que os 3 também não eram 100%, ia pisar na bola. Eu também acho, mas os 8 não iam falar assim, tem nada para mostrar para nós? Nós também queremos ter oportunidades de errar e acertar. Esse foi o critério que Jesus fez para levar os 3, concordo. Mas cadê os critérios para os 8? Vamos lá. Elcio, Bianca. Vocês conseguem imaginar o critério que levou ele a fazer isso? Não? Fala aqui. Acredito que pela personalidade, pela conduta deles no dia a dia e pelos planos que ele tinha para eles para o futuro, como é o caso de Pedro, sobre essa pedra, colocado como líder na igreja, João Batista, o que ele veria na ilha de Patmos. Acho que alguma coisa nesse sentido que ele tinha escolhido para uma missão específica, então eram mais chegados e o que ele planejava para eles.
Quando vocês podem beber o mesmo cálice que eu, aí eu quero. Então vocês vão ver o que aguarda vocês, né? Agora, se eu fosse do time dos 8, não é cargo. Eu falar, não sobra nada para mim? Dá para ver o Jeremias? Eles já viram o Elias, o Moisés? Não dá para ver o Jeremias? Não dá para ver o Josué? Não dá para ver o Davi? Não sobrou nada para mim? O senhor não tem outra situação que o senhor precisa de intercessor? O senhor não precisa... Queridos, eu estou levando essas perguntas ao teu entendimento para que você pense o seguinte: nós temos 3 anos de discipulado, onde Jesus discipulou esses discípulos, e eu não vejo os 8 abandonar o discipulado por não terem as mesmas oportunidades deles. O tema é critérios não compreendidos. A questão é que, se a gente for tentar achar qual foi o critério que Jesus fez com os 3, eu consigo achar. Ela respondeu, ele respondeu, ele respondeu. O critério que Jesus levou os 3, eu consigo compreender. Agora, o critério do porquê Jesus não deu outras oportunidades tão importantes, relevantes, pelo menos registrada na Bíblia, que pudesse servir para nós nos dias de hoje, não dá para você querer compreender. Então, um discípulo, vamos trazer agora para cá. Um discípulo, às vezes ele vai pensar assim: por que o discipulador tem 4 discípulos? E aí ele chega e ele acaba o culto, ele chama um para comer uma pizza. Não me chamou, eu sou discípulo dele, ele não me chamou para comer pizza. Na outra semana, ele chama de novo a mesma pessoa para comer pizza após o culto. E você não foi chamado novamente. Corre um risco grande de você pensar assim: ele acha que eu não tenho dinheiro para pagar uma pizza? Ele está achando o quê? Que eu vou... Por que ele não me chama? Agora, os 3 discípulos mais chegados de Jesus, se fosse um de nós, os 3, talvez você se sentiria o quê? Eu estou no meio dos 12 aqui, mas dos 12 eu sou os 3 melhores. Poderia ter um perigo muito grande dos 3 discípulos, chamar para eles um pouco do orgulho, falar: eu sou os 3 melhores. Talvez esnobar os outros 3, os outros 8. Talvez até dizer assim: vocês são fraquinhos. Embora eles erraram, embora eles tiveram uma série de questões, que eles dormiram, eles não oraram. Mas você pode ver que os 12 estavam tratados. É isso que me chama a atenção. Que questões de chamar ou não chamar é uma questão de tratamento, é uma questão de maturidade. Lógico que nos dias de hoje, nenhum discipulador tem uma mente tão avançada e poderosa como Jesus. Nenhum tem. E não vamos aqui dizer que tudo que for feito, que um discipulador fizer, está justificável. Mas eu quero te dizer que nós não vamos conseguir compreender certos critérios. Porque nós trabalhamos, eu até falei um pouquinho semana passada, na questão da justiça. Não é justo chamar só os 3. Tinha que chamar os outros 8. Um grande líder tem que pensar no crescimento de todos. Agora eu estou vendo claramente que não foi assim. E Jesus podia desenvolver um crescimento maior na questão da vida de todos. Uma outra consideração que eu quero fazer, que vocês não falaram aqui, é o seguinte: será que os 8 que andaram com Jesus deixaram transparecer que estavam dispostos a ser como os 3? Porque uma coisa, querida, é você ter 4 discípulos no teu discipulado, e 2 está com aquela sede, quer tudo, está com aquela disposição, com aquela disponibilidade tremenda, e 2 está ali, chamado banho-maria, está no grupo, mas não está com aquela coisa. Então, pode ser que os 8 estavam com Jesus sim, eram parte dos 12, eram importantes, mas não estavam com aquela pegada dos 3. Então, muitas das vezes, essa parte de pensar que Jesus deu preferência para um para outro, é porque no afoitamento desses 3 discípulos, que eles queriam mais, eles queriam sentar à direita e à esquerda de Jesus no céu, eles queriam estar com Jesus a todo instante. Lógico que Jesus fez esse tratamento para mostrar que eles não eram tudo isso, mas é difícil para nós seres humanos
Você tem um outro texto que eu quero que vocês abram também, Marcos 14, 13 e 14. Marcos 14, 13 e 14. Quem pode ler? Pode ler, pastor? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa, aonde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Quantos discípulos? Quantos? Qual que é a tarefa? Ir atrás de uma casa e providenciar a Páscoa. É uma experiência, mas você há de convir comigo que não é a experiência. Não é aquela situação assim, nossa, como que eu vou crescer espiritualmente com essa experiência? E se eu colocar uma pimentinha aqui nessa nossa ministração e dizer que desses 2 que foram, que a Bíblia também não fala, foi do time dos 8, dos 9, aí estava o 9. Eu falo 8 muitas vezes porque eu cito muita passagem do Getsemane, onde Judas está lá com a galera dos traidores, né? E agora 9, essa foi antes. E se está lá 9? Puxa vida, para buscar o jumentinho, ele olha para o time dos 9. Para arrumar uma casa, ele vai para o time dos 9. Ver Moisés e Elias, é o time dos 3. Interceder, o time dos 3. Vou dar outra situação para vocês. Na Santa Ceia, Jesus cita a frase: um de vós vai me trair. Aí um discípulo apenas fica sabendo quem seria o traidor naquele momento. O nome dele é João. Por que critério? Eu sei que vocês vão falar já. É porque era mais chegado, era não sei o quê. Tá bom, então eu não vou nem fazer essa pergunta aqui, você já vai dar a resposta pronta. Vamos falar ao contrário. Então, 12 menos o João, menos o Judas, sobrou 10. Você está no time dos 10. Por que ele não contou para você? Por que ele não contou para os outros 10? Por que ele não chegou e contou para todos, menos para Judas? Ó, é o Judas, tá? Não conta para ninguém. Ó, é o Judas, tá? Ó, é o Judas, tá bom? Ó, é o Judas, tá bom? Judas. Só não conta para o Judas. Mas ele só contou para João. O Pedro matava ele na hora, né? O Pedro, ao invés de gastar a espada com o rapaz lá, com o Malco, ele já sujava ela ali mesmo. Pois é. Mas e os outros? Por que não contou pelo menos para uns 3? Porque o Pedro, a gente sabe que ele fez muita coisa, né? Mas não tinha outros. Ó, não podia contar para o Tomé? Não podia contar para o Tiago? Então para o Tiago. O Tiago faz parte do time dos 3. Hã? Ia falar, me prova que você vai fazer isso, né? Tomé ia pedir prova. Mas e o Tiago? Por que ele não contou para o Tiago? Eu quero que vocês tragam, a nível de relacionamento, Jesus e os discípulos deles. Eu volto a dizer, eu não tenho nada contra discipulado de 1 a 1. Eu acho fantástico. Mas o ser humano, ele cresce quando ele está no coletivo, não no individual. Sempre pensei assim. E Jesus discipulou grupo. Então, no grupo, a gente consegue ser confrontado. Então, hoje, se você tem um discípulo só, glória a Deus. Amanhã você vai ter seu segundo. No futuro, talvez, é uma escolha sua, você poder ter o seu terceiro, não tem problema. Mas 2 é interessante você ter, no mínimo. Talvez não agora, mas lá na frente. Pode falar. Queria fazer 2 observações desse texto aqui que estava pensando. Bom, ele chamou 2, né? Agora
tem essa dúvida. Por que esses dois? Só dois? Aqui diz, se você seguir o texto aqui, no verso 15, ele vos mostrará um espaço no cenáculo mobiliado, pronto, ali fazer os preparativos, etc. e tal. Quer dizer, ia requerer dois que fossem acostumados com esses preparativos. Eu acho que Jesus já olhou em dois específicos, né? Isso é uma questão interessante olhar aqui. Então, ele observou dentre os discípulos dois mais aptos para aquela tarefa. Agora, uma outra questão, pensando como os dois discípulos, você falou aí, não era uma tarefa tão importante assim, né? Aparentemente não sobrenatural. Mas, num primeiro momento, poderia se avaliar dessa forma, porque eles não sabiam o que ia acontecer depois. Só que depois da prisão, crucificação e morte de Jesus, eu fico imaginando eles refletindo essa tarefa deles. Aí ela se revestiu de uma enorme, profunda e histórica importância, né? A mesma coisa do jumentinho. Ele deve ter olhado dois matutos. Não vai mandar o Mateus lá buscar o jumentinho, que está acostumado a trabalhar com papel, né? Ele deve ter pensado assim, precisa buscar dois jumentinhos, o jumento e o jumentinho. Mandar dois discípulos, deixa eu dar uma olhada. O problema é que nessa hora aí, o discípulo que for matuto, só sobra serviço matuto para ele, né? Só sobra... Só sobra o quê? Tiririca, carpir quintal, carregar jumento, arrumar não sei o quê, né? Só arruma nisso. Pode falar. Ele também estava testando a humildade desses, né? Para depois, para frente, ia servir, né? Testando. Queridos, essa situação que nós lemos aí, de duas pessoas buscarem para ver uma casa, embora tenha essas características de quem seria a pessoa ideal, mas olha, eu tenho falado que o discipulado ele é algo transformador. O objetivo é transformar. É lógico que se a gente vê uma pessoa que tem a característica de fazer uma função, ela vai fazer. Mas eu também tenho que colocar essa pessoa em outras situações, para que ela se veja em outras situações e faça a experiência de viver em outras situações. E a gente vê no discipulado de Jesus um nível de amadurecimento muito grande. Maturidade muito tremenda. E aí João, que foi o último texto que nós falamos aqui também, ele ficou sabendo que era ele. Jesus não contou para o Tiago, não contou de repente para o Bartô, né, meu querido Bartolomeu, não contou para nenhum outro, só para João. Então, tentar achar critério que tenha embasado essas atitudes, às vezes você não vai achar. E lá no teu discipulado, com o seu discipulador, você vai pirar, se você ficar tentando achar critério. Um dos critérios que a gente vive pensando é justiça. Agora, eu citei o exemplo da pizza. Às vezes, um discipulador vê que um discípulo está mal, e ele chega no final do culto e fala, vamos comer uma pizza? Ele não está fazendo aquilo porque é uma coisa de discipulado. Ele está tratando de um discípulo numa questão individual que é para ele. Então quem está de fora pensa assim, não me chamou, de novo, panelinha. Aqui dentro de um grupo pequeno de 12 pessoas, eu vejo que se fosse trazido para os dias de hoje, todo mundo ia chamar os 3 de panela. E eu não ia. Ia falar que é a panela. E os 8 poderiam usar aquilo como impedimento para crescer. E você vê os 8 estão lá, queridos. Os 9, né? Eu enfatizo 8, 9 com 3, 12. Os 9 estão lá junto com Jesus, junto com os outros 3. Detalhe, você sabe uma grande questão de maturidade que eu vejo? Vocês não falaram, talvez pensaram. Os 9, talvez, reconheceram que os outros 3, não estou dizendo que eram melhores, mas que os outros 3 talvez eram mais focados. Então, quer dizer, eu faço parte de um grupo de discípulos, por exemplo, de 4 discípulos, num discipulador que tem 4 discípulos. Se você não é o mais focado, você não pode ficar pensando, olha, toda semana o meu discipulador
senta para conversar com aquele discípulo, e comigo ele conversa pouco. Mas vamos trazer para a realidade. A maioria das vezes é o seguinte: se ele é um discípulo que está disposto a trabalhar, e esse discipulador quer mandar serviço para ele vai ter que sentar mais. A igreja precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E por que não chama os outros? Porque os outros talvez não querem ter a mesma disposição. Então, no dia do discipulado, eu reúno com vocês todos. E eu vou discipular vocês todos. No dia da tarefa, nós vamos fazer com vocês todos. Ah, mas fora o discipulado e fora a tarefa, o senhor como discipulador reúne mais com um do que com outros. Reúne mais com uns, porque se uns disseram o seguinte: nós não queremos pôr um pé, nós queremos os 2 pés, as 2 mãos, nós queremos mais. Então tem discípulo que ele quer o quê? Vai no discipulado, vai na tarefinha, amém, glória a Deus. Mas tem discípulo que isso para eles são pouco, eles querem ser Eliseu na vida de Elias. Eles querem estar lá. O senhor está precisando de mais alguma coisa? E os 3 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, é muito claro desde o princípio, inclusive a mãe deles fala isso para Jesus: quando o senhor for embora, quem vai ficar no seu lugar? Quem vai assumir o seu posto? Então está muito claro que esses 3, eles foram como Eliseu na vida de Elias. Os outros 8 estavam se sentindo confortáveis. Agora, quando você começar a pensar assim: o meu discipulador na verdade vai chegar para a seguinte frase: o meu discipulador dá mais atenção para o outro. Não é que ele dá mais atenção, às vezes ele está mais presente na vida do outro, porque o outro quer mais coisa. Ah, você quer mais coisa? Faz mais isso, tem isso para fazer. Aí quem vê, passa, não sabe o que está conversando. Quer falar? É muito legal porque eu sou líder no meu serviço. E eu tenho usado muitas vezes o que eu estou aprendendo lá. E uma coisa que às vezes me chama a atenção é que às vezes, quando a gente está com esse tipo de pensamento, você se arma. Porque às vezes a pessoa está conversando, nem é daquilo que você está imaginando, e você olha e já fala lá, de novo, está falando de mim, ou está fazendo isso. Então, às vezes, a própria pessoa, né, com esse sentimento, às vezes eu tenho esse tipo de problema interno da minha equipe. Às vezes é uma situação que você nem está falando daquela pessoa, você nem está tratando daquele assunto que é resolvido, mas a pessoa já está tão armada, pensando: ah lá, não me chamou de novo, ah lá, não foi eu de novo, que a pessoa já pega aquilo para ela, e isso vai deixando a pessoa até, né, fica cada dia mais difícil. Então, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de pensamento, antes de pensar assim, só de ver uma situação assim, e tomar aquilo como nesse sentido. Então, isso é bem válido. E eu quero pegar carona no que você está falando, da questão profissional até, ou que seja ministerial, do seguinte: é muito importante essa conscientização, de repente você investir um tempo trazendo, talvez eles não vão querer que você abra a Bíblia, não sei se são crentes ou não, mas talvez sem a Bíblia, você trazer uma reflexão em grupo para conscientização, pelo seguinte fato: se você tem uma equipe na tua empresa, e tem 3 lá também que se despontam, obviamente que esses 3 vão na tua sala, vamos imaginar, eles vão na tua sala, você vai passar coordenadas a mais, só que quem está na outra sala não vê. Aí eles vão e vão fazer o que tem que fazer. No meio da execução vai ter uma dúvida. Eles voltam de novo para perguntar, só que na conta dos 9, é somada da seguinte forma: ah lá, de novo, é assim ou não é? E com o discipulador é a mesma coisa, ah lá, está de novo. Aí olha só, gente, mas esse discípulo é um chiclete. Hoje é terça-feira, domingo ele conversou um tempo, mas na terça às vezes ele tentou executar uma coisa que foi feita. Foi passado no domingo, na segunda ele tentou executar, na terça ele teve uma dúvida: ó, eu fui executar aquilo que você pediu, e aconteceu assim, o que eu faço? E a pessoa está vindo aqui, só quem está de fora está pensando o quê? Ah lá, ela está dando atenção, ela está fazendo isso, aí eu vou executar de novo, e aí depois eu estou feliz porque deu certo, e até para contar que deu certo, eu quero voltar de novo. Deu certo, deu errado. E aí o que acontece? Os 9 ficam observando essa situação. Porque se a gente pegar as falas dos discípulos de Jesus, quem mais falavam também era esse grupinho. Os outros, nem citar fala deles, a gente tem muito. Tem lá em João 14, fala de Filipe, a fala de um Judas, mas assim, não tem muita fala. Quem mais fala é o Pedro, quem mais fala é o João. Então aí os 9 estão maduros. Agora, se você estiver num grupo de discipulado,
que o seu discipulador tiver 3 ou 4, não fica com essa paranoia de tentar achar critério da qual o seu discipulador fez isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Não tem como. Não parece justo. E aqui ainda na página 88, no capítulo 21, no meio da página, capítulo 21, versículo 19 e 20, tem uma outra situação. Capítulo 80, página 88, no meio da folha tem um texto de João 21, 19 e 20. Diz que João não terá o mesmo gênero de morte que ele. Foi quando Jesus disse para Pedro a seguinte frase: Pedro, quando tu era novo, te cingias e ia onde queria, mas quando tu fores velho, vão te levar para um lugar que você não quer. E esse capítulo, esse trecho está dizendo do tipo de morte que Pedro iria ter, que seria um tipo de morte trágica. Aí o Pedrão, tentando achar um critério justo, que esse aí tentava achar um critério justo, virou para Jesus e falou assim: tudo bem, eu vou morrer de morte judiada, né? E o João, vai morrer que jeito? Aí o Jesus falou assim para ele assim: se eu quero que ele fique vivo até o dia que eu voltar, o que você tem com isso? Vamos trazer de novo. Qual critério que Jesus teve para fazer o 8 e o 80? Porque são mortes extremas, opostas. Que critério é esse? Ô Jesus, aí não está certo, Jesus. Todo mundo aqui vai morrer de morte difícil. O outro é mais bonito? Porque aí eu estou sentindo uma questão de privilégio, irmão. E aí é complicado. Na verdade, vou enfatizar o seguinte: não é questão de privilégio, é questão que você não vai conseguir entender. Eu quero que vocês leiam comigo, na página 87, no início, primeira frase. Você vai entender agora por quê. Para forjar os discípulos, repete comigo, forjar. Um discipulador utiliza de critérios. Às vezes, ele usa a própria pessoa, ou palavra. Às vezes, ele usa outras pessoas para tratar de seus discípulos. Enfim, todo tratamento envolve critérios. Na verdade, os critérios são desconhecidos para os discípulos, e por isso, tentam achar alguma lógica ou sentido nos critérios desconhecidos de seus discipuladores. Nessa busca, sempre acham injustos. A situação que ela contou da empresa, o povo vai achar injusto. A minha situação da pizza, vão achar injusto. E às vezes aquele discípulo está mal. Agora também, gente, não é para você criar um estigma assim, meu discipulador chamou o outro discípulo para comer fora, está mal. Está passando por problema, hein? Também não é isso. Você está entendendo ou não? Às vezes ele vai fazer o seguinte, às vezes hoje ele vai chamar aquele fulano, aí você morre de ansiedade, tentando adivinhar o porquê que não te chamou, mas às vezes ele adotou um critério assim: eu vou chamar ele agora, na próxima vez que eu tiver um dinheirinho, eu vou chamar outro, na próxima vez que eu tiver um outro dinheirinho, eu chamo o outro. Só que isso quem sabe é o discipulador, você não sabe. Só que até que a coisa aconteça, até que se chegue depois às vias de fato, como o pastor disse, que depois da morte, que aí descobre que o exemplo da casa foi importante, até que se chegue depois, a imagem que fica é: eu só sirvo para buscar jumento, eu só sirvo para arrumar casa, só sirvo para ajeitar a cadeira, eu só sirvo quando precisa. Essa é a imagem que fica antes, mas na verdade, um discipulador, ele tem caminhos para forjar um discípulo.
O caminho que um discipulador vai usar para te forjar é um. E aí o que você quer? E com o João, o que o senhor vai fazer? Vou repetir uma coisa que eu falei um dia aqui. Qual foi o caminho de Pedro para forjar Pedro? Pedro correu da cruz. Então Jesus falou assim: não adianta você correr da cruz, você vai morrer nela. João não correu da cruz. Então, logicamente que para Jesus forjar ele, Jesus fez o seguinte tratamento: você vai ser o último a morrer. Você sabe por que jeito que foi o tratamento de João, que todo mundo fala que foi o privilegiado? Foi o último a ir para a glória. Então, de repente, João queria ser o primeiro, porque ele era tão apaixonado em Jesus, que na terra ele ficava com Jesus, ele era o que ouvia o segredinho de Jesus, ele queria estar na glória. Aí Jesus falou assim: eu já sei como que eu trato um. Você não gosta da cruz? Você vai morrer na cruz. Você não tem medo de cruz, né? Então você vai esperar. Para João foi o tratamento o quê? Esperar. Você vai saber esperar. Para forjar um discípulo muito mimado, vou te falar uma coisa: para forjar um discípulo muito mimado, você tem que chamar ele pouco. Tem discípulo que é muito mimado, então você chama ele menos. Aí o discípulo fala: não me chama, eu honro meu líder, eu honro minha líder, não me chama. Não tenta entender não que tem um critério na cabeça dele, e muitas das vezes os critérios para você não são justos. Mas olha, esse discípulo, ele é muito chegado a mim, e esse discípulo é meio distante. Aí o discipulador de repente traça uma estratégia: vou começar a chamar mais esse discípulo para andar perto de mim. Qual o critério dele? O contrário: se ele é distante, vou me aproximar. O outro que é perto, vou distanciar. Por quê? Porque se distanciar de um discípulo é bom? Não, distanciar de um discípulo não é bom. Mas para certas pessoas é bom para tratar, para aprender a conviver sozinho também. Porque tem muita gente que é ligada a homem e não sabe se virar se não tiver uma pessoa. Então eu vou me aproximar desse, não chamo aquele, e eu estou usando esse para tratar daquele. Aí aquele ali fica sofrendo: é agora o queridinho é aquele lá. Não é assim. Tentar imaginar critério, e por mais que você pense que é injusto, não te chamar, te colocar no time dos 9, é mais ou menos da seguinte situação. Eu dei uma aula para uma pessoa que vocês conhecem, que fez essa aula aqui. E que quando eu dei a aula, inclusive está gravado. E quando eu dei a aula, não é dessa cidade aqui não, mas vocês conhecem. Essa pessoa levantou a mão. E ela disse: eu não concordo. E eu vou te explicar em que parte que ela disse que ela não concorda. Eu entrei na questão de família. Que muitas das vezes um discipulador, ele tem que agir um pouco como pai e mãe. Um filho tira nota boa na escola, não falta da escola, e outro filho não tira nota boa na escola, e aí o pai e a mãe chegam no final do ano e dá um presente para os dois. Você acha justo ou injusto? Você acha justo? Tá. Então vamos lá. Você tem irmão ou irmã? Quem tem irmão ou irmão aqui? Levanta a mão. Tá bom, responde para mim uma pergunta. Quem aqui acha ou já achou que o pai e a mãe gostavam mais do irmão ou da irmã do que de você? Levanta a mão. Não, tem que ser honesto. Levanta a mão. Você tem irmã, Shirley? Você tem? Não tem? Tem irmã, André? Você já achou alguma vez que sua mãe e seu pai gostavam mais dos seus irmãos do que você? De ninguém. Adriano, e você? Você achou que os caçula lá era mais amada? Isso é justo. O que é isso aqui? O Tato mais velho é mais amado. Agora o do meio. Tá bom. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos filhos você tem? Quem tem mais de um filho que levanta a mão? De qual deles você gosta mais?
Mas você achava que a tua mãe gostava mais dela? Não. Ah, ela dava um pouco mais de atenção. Você sentia uma pontinha? Não? Entendeu? Mas se você tem mais de um filho? E você ama mais qual? Tá, e vocês responderam que vocês que têm mais de um filho ama mais qual? Ama todos? E por que os pais de vocês acham que eles amam, têm um preferido? Tem? Você tem quantos filhos? Ah, então para você não dá certo falar. Ó, é isso daí que a gente vê. Lembra da história dela? Quem entra na sala e quem não entra na sala. Tem os... Eu sei, agora serve... Lembra dos 3 e dos 9? Lembra disso? Você acha que Jesus não amava os 9, gente? Só que nós às vezes confundimos amor com afinidade. Nós não sabemos discernir. Posso falar uma coisa? Um pai ama todos os filhos iguais. Só que tem filhos que são mais chegados. Para ouvir, dar mais atenção. Às vezes tem as mesmas coisas. Obedece mais. Só que eu citei o seguinte exemplo. Essa pessoa que eu falei que vocês conhecem, ela disse assim: a minha mãe, ela dava mais atenção para o meu irmão do que para mim. Porque o meu irmão, olha, meu irmão só deu trabalho para minha mãe e eu não. Então eu não acho certo isso. Falei, você está tentando achar um critério que faça trazer paz ao seu coração, que justifique o fato de sua mãe ter feito isso. Aí se tem um exemplo, e nós somos meditando, eu vou trazer um exemplo aqui. Um pai e uma mãe, 2 filhos. Um filho trabalha, ok. O outro filho, traficante, ou um cheirador de sei lá o que, fuma e é viciado, não sei o que lá. A mãe e o pai ama qual dos dois mais? Os dois. Mas qual está sugando mais a preocupação? O que está fora. E o fato de sugar mais a preocupação faz a mãe e o pai ficar mais preso no mundo desse filho problemático. Dentro da sala, vamos falar da tua sala. Quem está de fora pensa, lá, eu trabalho, eu sou honesto, eu não sou igual o outro. Aí chega fim de semana, o filho que não gosta de trabalhar, que gosta de fumar, que gosta de fazer coisa errada, chega e fala para a mãe assim, ó, mãe, me dá um dinheiro que eu vou sair. A mãe e o pai pegam o dinheiro e dá dinheiro para o filho. Que critério que essa mãe está tendo para fazer isso? Vamos. Vou dar, senão vai roubar. O que mais? Está ajudando. Você é o filho trabalhador. Você vai gostar de ouvir essa frase? Toda resposta que vocês derem, eu vou usar contra vocês. Ó, vamos lá. Mas você aceita isso legal? Você aceitaria isso legal? Nós temos que nos... Ó, o filho mais trabalhador, mais esforçado, não pode pensar assim, ó, eu sou um trouxa. Eu estou trabalhando, estou ralando e o outro não faz nada e ganha dinheiro. Eu vou parar de trabalhar também, que a minha mãe vai dar dinheiro para mim. Não está incentivando o que faz as coisas certas, parar de fazer coisa certa, para fazer coisa errada, para poder ganhar as coisas dos pais. Tá ou não tá? Mas vocês sabem que as mães fazem isso, que elas dão dinheiro, dão ou não dão? E está certo?
A irmã quer falar. Esse sentimento eu vivo na minha casa. Eu tenho um filho de 12 anos e a menina de 9. O de 12 anos, ele é muito companheiro, ele ajuda, ele se prontifica a fazer as coisas, né? Então, eu sempre peço para ele, João, lava a louça, guarda a louça para a mamãe. Aí, quando eu peço para a Sara, ela não faz. E aí, ele fica naquela, mas, mãe, ela nunca ajuda, por que só eu ajudo, ela nunca ajuda? Ah, eu não vou fazer porque ela não quer fazer, eu não vou fazer também. Então, ele acha injusto. É uma questão de justiça isso, né? Esse sentimento. E se ele tentar achar um critério do porquê que você não dá honra para um e punição para o outro, ele vai conseguir achar um critério? Porque dar o dinheiro no final de semana para um filho nessa situação, aí essa pessoa que eu falei para vocês, elas dizem assim, não é justo. Aí minha irmã, agora é outra pessoa, minha irmã também levantou a mão e falou assim, não é justo. Se um filho faz, outro não faz, não é justo. Aí eu citei a seguinte frase com ela. Você tem um filho que o pai está em São Paulo, não assumiu. Meu pai, que é o avô, acabou cuidando e tal. Meu pai faz muito mais pelo seu filho do que para a sua outra filha e do que para os meus 2 filhos. É justo? Não, não é justo. Por que você acha que não é justo? Ah, porque tem que fazer para todos iguais. E eu disse assim, eu acho que você está tentando achar um critério de justiça, mas às vezes não é. Eu sei que às vezes os netos vão querer, não entende? São crianças, vão querer. Mas veja bem, a sua filha nasceu dentro de casa, tem pai, e dentro de casa tem mãe. Meus 2 filhos nasceram, cresceram, e dentro de casa eles vê pai e vê mãe. O seu primeiro filho nasceu e não sabia quem era o pai. O critério que faça com que o meu pai se doe mais para ele, aí eu disse para minha irmã, eu não vejo problema nenhum do meu pai ajudar mais e dar mais para o seu filho do que dar para os meus 2, porque o que o seu filho não tem, os meus 2 têm. Então, meu pai está fazendo isso de uma forma de tentar, de algum outro meio, suprir, mostrar que ele é amado. Então, para forjar uma pessoa, você tem várias maneiras de forjar uma pessoa. Você pode forjar uma pessoa chamando ela, não chamando, incentivando, punindo, dando amor, dando dinheiro, honrando. Existem várias. Então eu disse para ela assim, eu não trago um peso, porque o pai ajuda mais o seu filho. Olha, ele gostaria de estar na posição da sua filha e dos meus 2 filhos. Mas se meu pai é mão aberta com ele. Se isso trouxer para ele uma importância, eu vou ficar feliz por ele estar se sentindo importante. Essa, de repente, está sendo a maneira de Deus mostrar que ele é importante. E que se faltou um pai, que hoje tem o que casou com ela, que também é pai. Mas, às vezes, fica aquele conflito. Casou com a minha mãe, ele chama de pai, o pai trata como filho, porém, no pé da balança, quando coloca a cabeça no travesseiro, sempre vai ter aquela questão. O meu pai não está comigo. Então, eu falei assim, então, o critério dele dar o dinheiro é um critério que para nós a gente não vai compreender. Voltando ao exemplo da mãe que pega o dinheiro e dá para o filho que não faz, ela está dando dinheiro para o filho, sabe por quê? 2 motivos. Peso de culpa. Onde foi que eu errei lá atrás? Eu me ausentei lá atrás. Eu falhei no passado. Então, quando uma mãe vê que um filho está dando isso, um deles pode ser que é para não roubar. E ali, o sentimento, ou melhor, o fator que faz a mãe ou o pai dar o dinheiro para aquele filho que não está muito assim, que mexe com coisa errada, é tipo assim,
O filho chega e fala assim: mãe, eu quero um tênis, daqueles bons. Ele não merece o tênis, ele não merece. Mas a mãe dá, porque tipo assim, eu preciso dar esse tênis para ele sentir que eu o amo, que eu o valorizo. Então, ações de alguém que ocupa função acima, nem sempre são baseadas na justiça. Muitas vezes são baseadas na preocupação. E outro fator, medo de perder. Um pai ou uma mãe que faz isso está com medo de perder o filho. Aí, essa pessoa que vocês conhecem, vamos concluir aqui, eu fui levando e disse o seguinte: a mãe ama os dois. Só que o fato da mãe fazer mais para um filho, não significa que ela ama mais. Não significa que é justo, não significa que é por mérito. E aí eu vou achar alguns outros critérios, que na verdade eu vou só achar. São critérios imaginários, mas não são. Quando uma pessoa está na posição de um pai ou de uma mãe que tem um filho nessa situação, ela vai saber que o que ela está fazendo, às vezes é por medo de perder, por preocupação, por qualquer outro sentimento. Para tentar mostrar e falar assim: ó, você não precisa de ir lá no mundo para você ter um tênis. Seu pai e sua mãe podem dar, é só você pedir. É para forjar aquela pessoa. Então um discipulador às vezes, querido, vai agir colocando os 9, e aí eu vou encerrar dizendo assim, ó, os 8 foram colocados aqui, e os 3 foram orar, porque para forjar aqueles 3 que se achavam, que Jesus já sabia que ele ia errar, era aquele caminho para eles. Porque se os 8 estivessem juntos, escuta só, e os 3 dormissem, os 8 iam falar assim: ô, acorda aí. Ia estragar o jeito que Jesus tinha em mente para forjar. Então você que é um discípulo, não fique sofrendo por critério. Por que não eu? Agora, óbvio que você, eu tenho um negócio comigo assim, ó. Como filho, eu tenho direitos. Você como discípulo, você tem direito. Não te custa nada. Teu discipulador chamou um discípulo para evangelizar, e não te chamou. Na segunda vez chamou aquele mesmo discípulo para evangelizar, não te chamou. Na terceira vez chamou o discípulo para evangelizar, o mesmo discípulo para evangelizar, não te chamou. Em vez de você ficar melindrado, chega e fala assim: ó, não precisa nem perguntar, fala assim: ó, eis-me aqui, viu? Eu quero também, quero crescer, numa boa. Aí talvez ele vai falar assim: ó, eu não te chamei, porque aquele ali é um exemplo, é só um exemplo, que você vai vivenciar isso. Porque aquele ali está com vergonha de ir com os demais, e eu estou indo só eu e ele, para ele pegar gosto. Você quer ir também? Que bom, fico feliz. O discipulador vai falar: que bom. Então, se você quiser mais, se você não quer ser dos 8, ao invés de você ficar preso no mundo imaginário do porquê não te chamam, ou só resta para você arrumar a cadeira e buscar jumentinho, chega no discipulador e fala assim: ó, eu estou à disposição, você pode contar comigo, eu quero trabalhar mais, eu quero me envolver mais. E um aluno ainda citou o exemplo, para a gente matar de vez, a seguinte coisa: a história na Bíblia do filho pródigo. É o exemplo da mãe que eu citei aqui. Era justo o pai dar aquela festa para o filho? O filho pegou o dinheiro, o filho levou o dinheiro, gastou tudo, e chega, o pai faz festa. Era ordem, na cabeça do mais velho, que a irmã ainda contou dos filhos, a cabeça do filho mais velho é assim: tinha que voltar, trabalhar uns 5 anos como empregado, para valorizar o que eu valorizo. Não é essa a nossa cabeça? Agora tenta explicar o seguinte: o Elcio, o Joaquim, o André, o Adriano, o pastor Elias, qualquer um de vocês, as mulheres, tenta imaginar o seguinte: se vocês são esse filho que ficou junto do pai, que honrou, você vê o pai pegar e matar um cabrito, matar um boizão, matar uma vacona lá e fazer a festa para outro filho, vai descer? Vai descer? A Bíblia diz que esse filho foi para o quarto. Foi para o quarto é uma maneira de dizer assim: fez bico. Estou no quarto. Eu quero que ele venha falar alguma coisa para mim, porque eu não fui na festa, que o dele está guardado. E foi exatamente o que o filho mais velho fez. Eu te servi esse tempo todo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Na cabeça desse filho que ficou no quarto, ele não achava um critério. O que é que passou na cabeça desse velho
para fazer isso com esse filho. Ah, não, eu vou virar bandido, eu vou virar isso daí também, inconsequente. Aí ele chegou e disse assim, em outras palavras, a festa foi o caminho que traria cura para ele. Você não precisa dessa festa. Você poderia ter pego você mesmo, chegado diante dos funcionários, e você ter escolhido o boi, você ter escolhido a ovelha, e você ter dito assim, ó, vamos matar e fazer uma festa. Mas teu pai está sabendo? Não, eu sou herdeiro. Você precisava ter se posicionado como filho, tanto que ele diz assim, ó, eu te servi por esses anos todos. É filho que vive na casa do pai, mas tem cabeça de servo, não tem cabeça de filho. Não se vê como que tem herança, vê como que está lá para servir. Então, quando você tem um discipulador, não imagina que você é servo, imagina que você é um discípulo. E que você fala assim, posso, vou fazer. O pai falou, você tinha liberdade para ter feito. Então, o caminho do filho mais velho, da qual o pai teve, não foi certo. Aí, essa pessoa disse assim, eu vou pedir perdão para minha mãe. Eu falei assim, sabe o que você vai fazer quando você pedir perdão para tua mãe? Ela disse o quê? Nada. Ela sempre teve orgulho de você. Na verdade, ela dormia preocupada com o outro. Na tua cabeça, ela dormia amando mais o filho que dava trabalho. Eu te digo, ela dormia amando os dois, com orgulho de você e com preocupação do outro. Se alguém quiser tomar esse raciocínio para dizer assim, então eu vou ser o baguncento, que o baguncento vai ter mais valor, isso não é valor. O tênis que uma mãe dá para um filho que dá trabalho, já sendo velho, que não faz nada, ali é uma outra linguagem, é desespero, de não poder perder esse filho para o mundo e para as drogas. É um desespero. Eu falei assim, se você acha que tua mãe valoriza mais o teu irmão ou tua irmã, e você é muito mais digno do que o irmão e tua irmã nas atitudes, não se prenda a pensamentos de que sua mãe ame mais ele, não, porque na verdade, se você dividir o cérebro de um pai, você tem 3 filhos, é dividido em 3, você tem 2 filhos, é dividido em 2, você tem 5 filhos, dividido em 5, na verdade, o teu lado, a sua mãe está descansada, e você não está envelhecendo sua mãe. É lógico que o filho esperaria o quê? Mais a honra, né? Se eu faço isso, por que não me honra mais? Só quem vive desespero de ter um filho assim, só quem vive o desespero de ter um discípulo assim, que sabe que muitas das vezes um pai ou uma mãe vai ter que, não consegue pensar nos outros. Deixa eu te falar uma coisa, quando você machuca, que alguém já machucou a ponta do dedo aqui? Alguém já teve dor de cabeça? No dia que você tem dor de cabeça, você lembra da mão, você lembra do pé? Não, a cabeça te chama, a cabeça faz você lembrar só que tem ela. Parece que você não tem nada mais no corpo. Parece que você só tem cabeça. Por quê? Porque dói. Aonde dói é o que te lembra. Aí ela se sentiu amada pela mãe. Disse que ia pedir perdão para a mãe. E eu falei assim, se você fizer isso aí, ela vai continuar te vendo com um olhar de amor e de orgulho. Porque para ela, na roda das amigas, ela sempre disse, a minha filha é uma bênção. A minha filha não me dá trabalho. Qual a fama que você quer ter? A fama de que ganha tênis? A fama que ganha isso? Ou a fama do teu pai e da tua mãe chegar e falar assim, eu tenho um discípulo que é uma bênção, eu tenho um filho que é uma bênção. Qual é a fama que você quer ter? Só que discípulo para ser uma bênção, filho para ser uma bênção, é discípulo e filho que não pode ficar tentando entrar na cabeça de pai e ver pai fazendo certas loucuras. Não tente achar, não existe critério. Porque Jesus chamou 3 para tratar dos 3. Por que Jesus não deu oportunidade para os 9, para os 8? Não vamos pensar, não. Não vamos pensar. Ele ama a todos e pronto. Amém?